Estamos live? Podemos começar? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Humberto Matsuda. Para quem não me conhece, eu sou o coordenador do grupo de Venture Capital da BVCap. Eu venho aqui, em nome da BVCap, dar as boas-vindas a todos, agradecer a participação. Hoje, a gente tem aqui uma apresentação bastante interessante da Tax Performance, que é um dos nossos associados. E a ideia é trazer para vocês um pouco mais de informação sobre algumas coisas, alguns serviços que a Tax desenvolve, que parecem ser bastante atraentes para uma grande parcela dos nossos associados. Então, a ideia é que a gente tenha aqui um bate-papo, eles vão fazer uma apresentação, mas eu acho que seria super bacana se todo mundo que estiver assistindo fizesse as perguntas, mandassem pelo chat as dúvidas, que a gente vai tentar acomodar o maior número de respostas possível durante a apresentação. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer a presença do pessoal da Tax, Fernando, doutora Lívia, doutor Cristiano, para a gente bater esse papo. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, conte um pouquinho quem vocês são. Começar pela doutora Lívia, as damas primeiro. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou advogada, hoje eu atuo na equipe tributária da Tax Performance, na área consultiva. Eu sou formada em Direito em Belo Horizonte pela UFMG. Iniciei minha especialização em Direito Tributário na PUC Minas e estou concluindo no INSPER, em São Paulo. Tenho uma experiência na área contenciosa e consultiva tributária e também na previdenciária. É um Obrigado. resuminho aí, pode ficar à vontade o próximo. Cristiano. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano. Eu também estou graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Concluí a graduação também no curso de Ciências Contábeis pela FIPECAF, em São Paulo. Tenho trabalhado já há quase 5 anos na área consultiva tributária, né? E também atuo agora com a Tax Performance, né? Na gestão jurídica e na análise de risco nas áreas tributárias e previdenciárias. Obrigado, Cristiano. Fernando. Legal. Beto, obrigado. Eu quero primeiro agradecer a BVCap pela parceria, pelo espaço de nos apresentarmos aqui. Eu acho que nosso objetivo é poder sempre gerar valor e trazer conteúdo qualificado para toda a comunidade, desde os fundos de investimentos, as companhias, todos os parceiros. Então, é um prazer poder participar desse webinar. Bom, eu sou de São Paulo, sou formado em administração de empresas pela FGV, aqui em São Paulo. Trabalhei na área financeira de algumas grandes empresas, sempre com o objetivo de trazer um resultado adicional, né, um incremento. Hoje sou responsável por um portfólio de investimentos chamado F2. Nós investimos em empresas no Brasil, Estados Unidos e América Latina, sempre com baixa tecnologia. E hoje eu também sou um dos sócios-diretores da Tax Performance. Atualmente eu sou responsável por cuidar das grandes e médias contas que nós atendemos. Show de bola. A gente já teve a oportunidade de bater um papo anteriormente, né? Mas vamos partir do pressuposto que nem todo mundo que está aqui hoje participou da última live, a gente conversou um pouquinho, e antes era bem num contexto específico do nosso grupo de Venture Capital. Hoje a gente tem um público talvez mais abrangente, não necessariamente do nosso grupo de Venture Capital. Então, acho que seria legal, Fernando, se você pudesse contar um pouquinho quem é a Tax, o que a Tax faz, né, a Tax Performance, e, de repente, já começar a introduzir um pouco o tema do nosso bate-papo, né, que, tendo em vista esse atual contexto econômico, o que a Tax pode fazer para ajudar as empresas a se prepararem melhor, a navegarem melhor esse cenário de incerteza, né, de dúvidas, até de uma expectativa de uma crise, para melhorar o resultado em termos de caixa?
Legal, Humberto, obrigado. Bom, nós somos uma Lawtech, nós desenvolvemos projetos de eficiência tributária. Então, via esse sistema, a gente consegue analisar os últimos 5 anos de qualquer empresa e o nosso objetivo é identificar valores, tributos que foram pagos a maior e, consequentemente, transformá-los em créditos tributários, tá? Todo o nosso trabalho, nós sempre nos responsabilizamos por todo o processo operacional, ou seja, nós sabemos que todas as companhias hoje estão sobrecarregadas, todas as equipes. Então, o nosso objetivo aqui sempre é trazer um novo resultado caixa para as companhias, mas, na contrapartida, não trazer esse trabalho a mais. Então, todos os projetos, 100% deles, é nossa responsabilidade. O nosso foco é na esfera administrativa, ou seja, o que já está pacificado em lei. E outro ponto importante é que nós nos propomos a ser um parceiro das empresas. Então, todos os trabalhos que nós desenvolvemos, o nosso modelo de remuneração é sempre no sucesso, ou seja, sempre condicionado a algum resultado incremental que a empresa aprovou e nós implementamos com sucesso, e depois do efeito caixa é que nós somos remunerados, tá? Por que nós trabalhamos e por que nós existimos, Humberto? Nós sabemos, infelizmente, hoje, que o nosso sistema tributário ele é extremamente complexo, né? Razão pela qual a nossa reforma tributária é extremamente necessária. Então, só para você ter uma ideia um pouco dessa complexidade, no Brasil existem hoje mais de 300 mil leis tributárias, ou seja, é um ambiente muito, muito amplo, e por ano, em média, existem 200 mudanças na legislação, ou seja, na média, a cada dia útil, existe algum tipo de mudança. E esse é um ambiente tão complexo para as empresas acompanharem que, segundo o próprio Instituto Brasileiro de Tributação, do que as empresas declararam e pagaram de impostos, 99% delas pagam mais do que deveriam. Então, se você somar esse contexto, um contexto de 2020, em que nós fomos surpreendidos por uma pandemia, em que as empresas reduziram o faturamento, estão passando algumas por problemas de liquidez, é aí que nós agregamos valor. Então, como eu comentei com você, o nosso objetivo é fazer uma revisão dos últimos 5 anos, com apoio ao nosso sistema. Nós prezamos sempre pela segurança, então, sempre focado em teses administrativas, sempre com apoio da nossa equipe, dos nossos advogados, sempre se responsabilizando por todo o processo operacional. E tem uma informação que chama a atenção aqui, que é o seguinte, geralmente, quando nós somamos todas as oportunidades administrativas dos últimos 5 anos, ou seja, valores que foram pagos a maior, e trazemos esse montante a valor presente, em muitos casos, essa somatória hoje, ela chega a 1 ou 2 faturamentos mensais, ou seja, créditos que o cliente, que a companhia, eles podem utilizar já nos próximos meses. Então, um pouco da Tax Performance. Nós já trabalhamos há mais de 7 anos, temos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e São Bernardo do Campo. Já conseguimos mais de 800 milhões em crédito para os nossos clientes, tá? Então, alguns dos nossos resultados. E o que eu acho mais importante reforçar, Humberto, é que esse tipo de trabalho ele é aplicável para qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer região do Brasil. Então, aqui eu trago, por exemplo, um resumo de resultados que nós já obtivemos em diferentes setores da economia. Então, desde setores mais tradicionais como indústria, exportação, logística, trabalhamos bastante também com tecnologia, empresas de ponta, enfim. E para nós, o que é muito comum acontecer, sempre que nós nos apresentamos para qualquer tipo de cliente, a primeira impressão deles sempre é, mas eu já faço isso, eu já fiz isso, acho que vocês não vão encontrar nada. Mas como nós temos a eficiência do sistema e dos nossos processos, praticamente sempre em todas as empresas, de todos os tamanhos, que nós já fizemos algum tipo de trabalho, a gente sempre identificou algum valor maior que a gente conseguiu transformar esse valor em caixa para essas empresas, tá? Então, isso é uma realidade bastante comum e é assim que nós trabalhamos. Pode continuar, Alberto, agora com você. Maravilha, eu estava aqui falando e estava no mudo, desculpa. Eu acho que fica aqui, então, uma dúvida operacional, né? Aqui na tua apresentação, vocês vão falar especificamente do RAT, né? E também de
qual outra... Isso, só para complementar, o nosso foco hoje, então, de todos os temas e projetos que nós trabalhamos, nós decidimos hoje trazer 2 temas importantes, que são as contribuições previdenciárias e o RAT. Tá? Por que nós decidimos isso, Humberto? Primeiro que é um tipo de trabalho, um tipo de projeto que ele consegue trazer um retorno rápido para as companhias, tá? Isso é importante. E outro ponto importante é que, em função do um texto de férias, enfim, todos os encargos que a empresa precisa pagar agora no final do ano, geralmente a folha de dezembro, que vai ser paga em janeiro, é uma folha que inclui um custo maior para as companhias. Tá? Então, o nosso objetivo é também aliviar as companhias nesse sentido, trazer essa oportunidade agora, principalmente. Então, a gente vai poder concentrar hoje essa apresentação nesses 2 temas, a contribuição previdenciária com a doutora Lívia e, posteriormente, o RAT do doutor Cristiano. Perfeito. Então, eu já pego a bola e já passo direto aqui para a doutora Lívia começar, então, a explicar um pouquinho melhor para a gente como que isso funciona na prática, né? Isso tem como gerar um resultado de curto prazo? Como que um potencial gestor pode enxergar isso aplicado às empresas do portfólio? Obrigada pela palavra, Humberto. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema antes da gente entrar de forma específica na operacionalização desse projeto. Como o Fernando falou, dentre os diversos projetos que são desenvolvidos pela TACS, a gente elegeu esses 2, a contribuição previdenciária e o RAT, que a gente pode separar, né, em 2 projetos distintos, devido ao momento, né, consideramos o momento oportuno. A contribuição previdenciária costuma ser um tema mais conhecido pelas empresas. Geralmente, como o Fernando mencionou, não é muita novidade, então eu vou explicar de forma breve os pontos jurídicos que a gente considera importante e, doutor Cristiano, fique à vontade para fazer qualquer complementação que você entender necessária. Inicialmente, pessoal, é bom reforçar que a contribuição previdenciária é uma contribuição devida pelas empresas incidente sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços de forma habitual, ressalvadas aquelas exceções previstas em lei. Ou seja, a contribuição incide sobre verbas que possuem a natureza remuneratória contraprestacional. Pode passar, por favor. Esse projeto, apesar de já conhecido pelas empresas, a gente continua desenvolvendo ele constantemente há alguns anos, porque esse tema ele é constantemente debatido, tanto no âmbito judicial, quanto no âmbito administrativo da Receita Federal, quanto através de alterações legislativas. Aqui nós montamos uma linha do tempo para demonstrar a título exemplificativo algumas alterações que aconteceram recentemente em relação a algumas verbas que a gente colocou aqui para ilustrar para vocês como essas alterações são constantes e por que esse projeto, né, deve ser colocado aí como prioridade nas empresas. Em 2014, a gente teve um julgado no STJ que afastou a incidência da contribuição previdenciária que existia até então sobre algumas verbas e, dentre elas, o aviso prévio indenizado. Em 2017 e em 2019, a gente inseriu 2 soluções de consulta da Receita Federal a título exemplificativo, e nesses 2 casos, a Receita Federal aplicou o entendimento de que a contribuição previdenciária não incidiria mais sobre férias indenizadas e sobre as verbas pagas a título de prêmio. E, mais recentemente, no início do 2º semestre desse ano, a gente teve um julgado do STF com repercussão geral reconhecida, ou seja, válido para todos os contribuintes do território nacional, que afastou a incidência da contribuição sobre as verbas pagas a título de salário maternidade. E em discussão, a gente ainda tem vários outros temas, como os adicionais, horas extras, que apesar de hoje a gente não ter um cenário favorável para que essas verbas sejam retiradas da base de cálculo da contribuição, os contribuintes continuam debatendo o tema, principalmente no âmbito judicial, e a gente pode ver algumas alterações aí no futuro. Então, essa é a importância da gente fazer e refazer essa revisão periodicamente. Pode passar, por favor.
Aqui a gente fez esse quadro também a título exemplificativo para tentar explicar para vocês como que a gente faz essa análise de risco e elegibilidade das verbas que devem ou não estar na base de cálculo da contribuição previdenciária que é paga pelas empresas. Preliminarmente, a gente faz a análise da legislação. Então, o que a legislação fala sobre a incidência da contribuição em determinada verba. E, em paralelo, a gente faz a análise do âmbito administrativo, que é a Receita Federal responsável por fiscalizar esse recolhimento feito pelas empresas. Então, a gente tem que fazer um estudo de todos os entendimentos proferidos pela Receita Federal e o que ela está considerando ou não na base de cálculo dessa contribuição. Adicionalmente, a gente faz a análise do Poder Judiciário, especialmente das decisões dos tribunais superiores, porque frequentemente eles apresentam um entendimento divergente da Receita Federal. Então, para ter uma maior segurança jurídica nos processos que a gente desenvolve, a gente faz a análise desses 3 âmbitos principais, que é o legislativo, administrativo e judiciário. Aqui, a título ilustrativo, a gente tem, em primeiro lugar, as férias indenizadas, que a gente aponta, por exemplo, positiva no âmbito administrativo e positiva no Poder Judiciário. Isso significa que o entendimento nesses dois âmbitos, proferidos pela Receita e pelos tribunais superiores, é favorável aos contribuintes e a gente pode afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de férias indenizadas. Consequentemente, o risco de autuação, nesses casos, é remoto, porque já há um entendimento consolidado de que não há incidência sobre essa verba. Mas, em alguns casos, a análise não é tão simples. A gente identifica algumas particularidades que relativizam um pouco essa análise de chance de autuação ou não. Por exemplo, o salário maternidade, que eu mencionei agora há pouco, ele foi julgado recentemente pelo STF, no início do segundo semestre, de modo favorável aos contribuintes, retirando o salário de maternidade da base de cálculo da contribuição previdenciária. Só que, por ser uma decisão recente, a gente ainda não encontrou a adequação do entendimento da Receita Federal, de modo que também seja favorável aos contribuintes. Então, a solução de consulta mais recente sobre o tema, soluções de consulta da Receita Federal desde 2013, também são vinculantes a todos os contribuintes, e a mais recente sobre o tema, ela é desfavorável. Ela defende que o salário maternidade deve ser mantido na base de cálculo da contribuição. Então, como a gente acredita, né, que vai haver uma mudança de entendimento da Receita para adequar o que foi determinado pelo STF recentemente, a gente inclui essa verba na nossa análise. E, além disso, em relação a esse tema, a gente tem uma outra particularidade, que é, no momento de julgamento pelo STF, a gente não teve a modulação de efeitos ainda. Então, a gente não sabe se essa verba deixa de incidir, a contribuição deixa de incidir sobre essa verba a partir da data do julgamento, ou se a gente vai poder retirar essa verba da base de cálculo dos últimos 5 anos. Então, os contribuintes estão com bastante expectativa em relação a esse tema e a gente continua acompanhando periodicamente. A gente colocou outras verbas a título exemplificativo também. Os prêmios eu vou detalhar um pouco mais no slide seguinte. E um caso excepcional que também saiu bastante na mídia recentemente foi o texto constitucional de férias gozadas, que havia um entendimento favorável do STJ, favorável aos contribuintes, retirando essa verba da base de cálculo. E, recentemente, o STF reverteu essa situação e determinou que essa verba deve compor a base de cálculo. Então, atualmente, após esse julgado do STF, que também foi feito no segundo semestre desse ano, essa verba deve compor a base de cálculo. E, em caso, caso a empresa retire ou tente aproveitar valores nesse sentido, o risco de autuação pode ser configurado como provável. Pode passar, por favor. Aqui a gente fez um slide específico sobre a verba prêmios, porque foi uma alteração mais recente trazida pela reforma trabalhista, que é a Lei 3.467 de 2017, que a reforma trabalhista alterou a redação da CLT, então vigente, e a redação da Lei 8.212, que define a base de cálculo da contribuição, e determinou que as verbas pagas a títulos de prêmios não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Paralelamente, a Receita Federal
publicou uma solução de consulta em 2019 a respeito desse entendimento trazido pela reforma trabalhista e determinou quais requisitos ela irá considerar para caracterizar uma verba como prêmio ou não. Como hoje a gente ainda não tem um entendimento pacificado no âmbito judicial sobre a caracterização dessa verba como prêmio, a posição mais conservadora que a gente utiliza no momento de identificação ou não dessas verbas são os requisitos apontados pela própria Receita Federal nessa solução de consulta, e aqui a gente colocou para vocês os 4 principais. Então, nesse caso específico, para que a empresa possa afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os prêmios, ela deveria observar esses 4 requisitos, que são: os prêmios devem ser pagos exclusivamente a segurados empregados, de forma individual ou coletiva. Eles não se restringem a valores em dinheiro, podem ser pagos na forma de bens ou serviços, não podem decorrer de obrigação legal ou ajuste expresso, ou seja, devem ser decorrentes de uma liberalidade da empresa, e eles devem decorrer de desempenho superior ao esperado. E a empresa deve também comprovar qual que era o rendimento esperado e quanto ele foi superado por aquele empregado que está recebendo esses valores adicionais a título de prêmio. Ainda que esse entendimento da Receita, que foi um pouco mais restritivo do que está previsto na lei, seja de certa forma questionável, para a atuação no âmbito administrativo, sem que seja necessária uma medida judicial, a gente precisa observar esses 4 requisitos que eles apresentaram. Pode passar, por favor. Aqui, outro ponto que nós entendemos relevante sobre o tema são os descontos de empregados. Há algumas verbas que são pagas pelas empresas que geram uma coparticipação do empregado, ou seja, o empregado contribui com parte daquele benefício. E essa contribuição é feita geralmente através do desconto em folha. As mais comuns são o Vale Alimentação, in natura, ou na forma de vale mesmo, o Vale Transporte e os planos de saúde. E sobre esse tema específico, o posicionamento da Receita Federal é que, quando ela se manifesta de modo favorável ao contribuinte, afastando a contribuição sobre determinada verba, essas 3 listadas nesse momento, por exemplo, ela não inclui nesse entendimento aquela parcela que é descontada do funcionário. Ou seja, o valor que é descontado do funcionário, por exemplo, a título de Vale Transporte, ainda que a parte da empresa não sofra a incidência da contribuição previdenciária, a parte do empregado deve ser mantida na base de cálculo da contribuição. Também é um tema que tem gerado uma certa polêmica entre os tributaristas, mas o entendimento a atuação mais conservadora, ela tem que observar esse posicionamento da Receita Federal, e os valores que são partes descontadas dos funcionários devem ser mantidos na base de cálculo das contribuições. Pode passar, por favor. Aqui, por fim, sobre esse tema, eu não vou me delongar muito, porque é um tema já conhecido na maioria das empresas e porque a análise também requer uma observação das particularidades de cada empresa. A gente sintetizou como é o nosso processo operacional. Primeiramente, a gente faz a solicitação da documentação referente aos últimos 12 meses. Para fazer uma análise prévia, a gente faz a análise prévia identificando alguma oportunidade, ou seja, alguma verba que a gente entende que não deveria compor a base de cálculo da contribuição, ou até identificando alguma verba faltante, né? A gente atua de certa forma como uma auditoria. Identificando a oportunidade, a gente sinaliza ao cliente, apresenta nosso relatório técnico e jurídico, e ele validando o projeto, a gente solicita uma documentação adicional referente aos últimos 60 meses, 5 anos, que é o período prescricional ao qual o contribuinte tem direito de rever os valores que foram pagos, se identificados algum valor pago a maior. Identificando valores pagos a maiores, isso gera um crédito ao contribuinte que pode ser utilizado, conforme decisão da empresa, através de pedidos de restituição perante a Receita Federal ou compensação. Toda a parte operacional é feita por nossa equipe, então a empresa atua como um suporte, nos fornecendo toda a documentação necessária. Pode passar, por favor.
Sobre a contribuição previdenciária, esses eram os pontos principais que a gente queria falar de forma breve para vocês, sem aprofundar muito as polêmicas jurídicas. Eu vou passar a palavra para o doutor Cristiano, que vai tratar um pouco sobre o RAT, que ainda é novidade para algumas empresas. Obrigada, pessoal. Bem, boa tarde novamente. Queria agradecer a doutora Lívia pela palavra, o pessoal também pela oportunidade da BVCAP, e vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais breve também, e mais objetivo, porque a gente sabe que o tema é mais denso, né? A Lívia já passou por alguns pontos um pouco mais maçantes, e agora eu queria entrar em uma outra oportunidade que, apesar de derivar da contribuição previdenciária, ela trata outros aspectos, né? A análise que a gente faz, ela é diferente. E por que o RAT ele é interessante de a gente tocar nele? Na verdade, o que ele é, né? Todo mundo sabe que a gente tem que pagar a contribuição previdenciária, as empresas pagam a contribuição previdenciária quando ela incide sobre a folha de salário, né? A alíquota, né, aquela alíquota batida de 20%, é uma questão que os departamentos de RH, os financeiros, contábeis e até tributários já sabem muito bem disso, né? O que a gente tem adicionalmente a isso é o RAT. O que é o RAT? É o risco ambiental do trabalho. É uma alíquota adicional que vai se somar aos 20% normalmente pago pelas empresas, né? E ele também vai incidir sobre a mesma base. O que ele significa, né? O objetivo dele, né, quando ele foi implementado, ou então o porquê que a gente paga o RAT. Na verdade, a gente paga para ter para aquelas empresas que têm um tipo de atividade econômica específica que seja considerada mais ou menos gravosa no nível no aspecto de risco de ambiental do trabalho. Ou seja, aquelas atividades que apresentam um risco maior, ela vai ter uma alíquota maior para pagar. Aquelas que têm um risco menor, diminuto, a gente vai ter que ter uma redução dessa alíquota. Então, basicamente é isso. Quanto mais você tem acidentes, quanto mais você propiciar um risco para o seu empregado, mais você vai ter que pagar adicionalmente a contribuição previdenciária. A base é a mesma, o que a gente está fazendo é uma gradação da alíquota. Temos a alíquota de leve 1%, média 2% e grave 3%. E isso vai variar de acordo com cada estabelecimento da empresa. Então, não é individual da empresa, mas sim de cada estabelecimento seu. Pode passar, Fernando, por favor. Bem, então, assim, o que a gente já entendeu é que a gente vai ter que pagar um adicional vinculado ao nosso risco que a gente propõe ao nosso empregado. Então, isso é a nossa base. A grande pergunta é, qual que é o risco que eu ofereço ao meu empregado? E como que eu vou medir esse risco? Bem, a resposta que a gente encontra, né, que é essa avaliação, ela a norma traz para a gente uma necessidade de avaliar qual que é a sua atividade preponderante. Porque seria muito simples se a gente conseguisse reduzir a atividade de cada empresa a um ponto específico. O grande problema é que hoje a gente sabe que tem uma economia muito dinâmica e as próprias empresas elas têm uma atividade muito diversificada, seja economicamente, seja internamente, né, para o atingimento dos seus objetivos econômicos. Então, a gente sabe que cada empresa, em seus diversos estabelecimentos, tem várias atividades específicas, né, que acabam tomando os empregados ali nas suas atividades diárias. Então, a gente pode ter uma empresa, um estabelecimento que tenha uma parte administrativa, uma parte operacional, uma parte industrial, que a gente vai ter que avaliar. Então, como é que a gente consegue identificar qual que é a minha atividade preponderante que vai levar na minha avaliação de risco? Bem, a minha atividade preponderante é aquela que eu consigo empregar o maior número de segurados empregados. Desculpa, segurados empregados. Então, assim, é esse o nosso grande objetivo, identificar qual que é a nossa atividade preponderante. Porque as empresas, às vezes, elas não conseguem identificar. Por quê? Quando você lê a letra fria da lei, ela fala para a gente, olha, você vai pegar o seu CNAE e vai jogar numa tabela que vai te falar se a sua atividade, né, o CNAE, para quem não sabe, é o Cadastro Nacional das Atividades Econômicas e cada empresa tem um. E a norma pede para a gente, ou seja, para cada contribuinte, fazer a análise dos seus estabelecimentos. Quando você faz essa análise, muitas das vezes, a análise é feita com base no CNAE que você fez lá na inscrição da sua empresa.
né? Você chega e quando você pensa no objetivo primário da sua empresa, vamos pensar aqui, a gente pensa da Vale, o KNAI da Vale seria atividade de mineração, né? E quando você olha no cadastro da Vale, é esse o KNAI preponderante dela. O grande problema é que não é esse o KNAI que a gente vai ter que analisar. O KNAI que a gente vai analisar é o KNAI, como se a gente pudesse chamar, seria um KNAI previdenciário, ou seja, um KNAI que está albergando o maior número de empregados. Então, a partir dessa análise é que a gente começa a destrinchar e começa a entender qual que seria o meu risco. Então, eu vou dividir as minhas atividades econômicas, analisar qual aquela que eu emprego o maior número de empregados e, a partir daí, eu vou identificar o meu KNAI. Não posso utilizar, na verdade, não devo utilizar o meu KNAI que eu coloquei na minha inscrição. Podemos passar. Bem, a grande diferença aqui também é que a gente tem que avaliar por estabelecimento. Como eu introduzi esse assunto, cada empresa vai ter o seu KNAI e vai ter o seu risco de atividade. O grande problema aqui é que muitas das empresas possuem várias filiais, centros de distribuição, ou então tem matrizes segregadas, né? Então, o que isso acontece? E cada uma tem sua atividade específica. Então, cada uma vai ter um risco específico. Não seria justo a gente pensar que o risco do empregado que está trabalhando no chão da fábrica vai ser o mesmo do risco do empregado que está trabalhando no administrativo da empresa, né? Então, essa variação traz também um empecilho para as empresas na hora do seu enquadramento, porque quando ela vai checar o objeto de cada estabelecimento, ela vai pegar o cadastro da empresa e ver que o KNAI dela vai ser, por exemplo, na Vale, no caso da Vale, sempre mineração, ela vai entender que todos os estabelecimentos dela, seja administrativo, industrial, centro de distribuição, têm o mesmo risco, mas isso não é a realidade. A realidade da norma a gente tem que avaliar a atividade de cada estabelecimento com parte no que os seus empregados efetivamente fazem. Ou seja, se eu tenho em determinado estabelecimento, eu tenho 10 empregados, esses 10 empregados, 8 estão vinculados à participação da atividade, por exemplo, contábil, ou então administrativa, não faz sentido eu ter um risco de atividade diferente desse que eu estou efetivamente tendo naquele estabelecimento. Por isso que a gente procura, de cada estabelecimento, a atividade preponderante. Fernando, pode passar. Bem, e é isso que a Receita Federal começou a entender desde 2014 e veio com uma solução de consulta em 2016 para sanar todos esses problemas. Ela aqui, talvez seja a questão mais importante aqui, ela nos trouxe dois focos de análise. Quais são? Primeiro, essa questão que eu já expliquei do KNAI principal não ser aquele do KNAI que você consegue avaliando o CNPJ da empresa, né, no cadastro, mas sim aquele que alberga o maior número de empregados. Então, eu vou analisar a minha atividade que alberga o maior número de empregados, enquadrar na KNAI e logo após fazer minha avaliação de risco, né? E a segunda questão é que a gente tem que fazer uma individualização por estabelecimento. Ou seja, não há uma vinculação entre os meus vários estabelecimentos que eu possa ter, né? Então, cada um individualmente vai ter que avaliar qual o risco que ele está oferecendo aos empregados, né? Pode passar, Fernando. Deixa eu te interromper aqui um minutinho, Claro, Cristiano. Cara, vamos lá. O que vocês estão querendo fazer, explicar para a gente, é muito bacana, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar aqui para o nosso público. Ele não é um público técnico, jurídico, advogados, né? Então, eu queria que se você pudesse dar uma visão um pouco mais prática, um pouco mais dinâmica disso, no sentido de como que um gestor que investe o fundo dele em empresas tem que entender essa oportunidade para o portfólio, ou seja, como que essa jornada toda, né? Eu acho que para a gente está claro que existe um benefício, vocês são especialistas, é um tema que nem você falou, né, da fala da doutora Lívia, que é um tema mais técnico, mais difícil. Dá para a gente um olhar um pouco mais prático, dinâmico, para ficar mais claro, por favor? Claro, vamos lá. Então, assim, bem, a gente já tem a parte conceitual explicada, então o que a gente falta é entender como que isso mudaria minha vida prática na empresa. Bem, a gestão da empresa, ela tem que passar no primeiro passo, né? O que a gente faz na fase inicial? A gente vai pegar
e separar todos os empregados. Vamos supor, então, que a minha matriz eu tenha 40 empregados. Eu vou dividir pela atividade que eles efetivamente fazem, qual que é a atividade que eu poderia enquadrar o que eles fazem. Então, por exemplo, eu posso chegar, pegar desses 40 empregados, posso te falar, olha, 20 é o pessoal que faz a minha parte administrativa. O restante está dividido entre o pessoal de limpeza, o pessoal de segurança. Então, aqui a gente tem, desses 40 empregados, 20, a maioria é o pessoal que trabalha com o administrativo. Bem, o que a gente faz? A partir disso, então, a gente vai identificar qual que é o código da CNAE, né, que representaria essa atividade administrativa, e depois traria esse código, para a tabela da Receita Federal para indicar o que ela considera, se o meu risco é grave, é médio ou é leve. Bem, feito isso, a gente vai fazer uma retrospecção nos últimos 60 meses. Só um parênteses, a gente usa 60 meses porque é o período prescricional que a Receita Federal autoriza a gente a recuperar os créditos. Ou seja, eu tenho um período de 5 anos, 60 meses, do meu pagamento incorreto para recuperar o que eu acho que é, na verdade, correto. Bem, então a gente vai fazer essa retrospecção e avaliar cada competência, porque a minha indicação da RAT é por competência. Então, se eu tenho 40 funcionários e a minha maioria são 10 empregados do administrativo, no momento que eu contratar, no próximo mês, se eu contratar 20 funcionários que participam da atividade industrial, meu RAT vai alterar. Então, a gente tem que olhar competência por competência. Bem, feito isso, a gente vai fazendo a validação competência a competência e depois a gente vai comparar no sistema como é que está sendo feito hoje, para a gente poder apurar os créditos em caso de identificação nos últimos 60 meses, se houve um pagamento a maior ou indevido. E é essa diferença entre o pagamento maior ou eventualmente indevido, por exemplo, se houve um pagamento de 3% e a gente identificou que o correto seria 1%, a gente teve um ganho de 2%, um total sobre a folha, né? Então, em vez de pagar 23% no caso, né, com a contribuição previdenciária cheia, a gente pagaria em média 20%. Então, esses 2% poderiam ser recuperados em termos de crédito. Pode passar, Fernando. Por gentileza. Bem, aqui basicamente é uma ilustração do que eu acabei de falar, né? A gente tem uma base industrial com 120 funcionários, se a gente coloca um KNAI com fabricação de equipamentos e máquinas, a gente tem um risco de RAT elevado, 3%. Né? Só que se a gente passa uma reavaliação, na verdade, desses 120 empregados, a maioria não era da produção, nem da administração, mas sim do atendimento. Então, nós vamos buscar o RAT do atendimento. A gente avalia a KNAI, joga no RAT e vê o que a gente tem para alterar. Se a alteração for benéfica, o que a gente pode fazer? A gente pode recuperar a diferença, nesse caso prático aqui, 1%, e recuperar o valor pago nos últimos 60 meses, se for assim a cada competência. Pode passar, Fernando. Como exemplo, aqui são casos que a gente já enfrentou, né, que a gente já viu no mercado. É um grande grupo de comunicação com mais de 1.300 funcionários, a gente conseguiu gerar um volume de crédito somente nessa alteração de 3 a 2% ou 3 a 1% de 7,2 milhões de reais, né? E também numa empresa do segmento imobiliário, uma das maiores do Brasil, com quase 300 funcionários, a gente conseguiu gerar um crédito na redução de 1,2 milhões, né? E não só os créditos, né? É importante a gente falar também que se a gente identificar que há um risco, ele pode ser apontado para a empresa, né? Numa perspectiva também de fiscalização, né? Porque a Receita Federal, do mesmo ponto que a gente recupera créditos, a Receita Federal pode também fiscalizar e entender que você está pagando a menor, né? Então, assim, há também, fora a recuperação, um trabalho de auditoria técnica. Pode passar, Fernando. Bem, Humberto, agora vou voltar a palavra para você conduzir aí o que a gente pode fazer de perguntas ou então de interação. Vamos lá, então. Eu vou resumir assim que esse é um tema super complexo que eu, pelo menos como gestor, sempre tive muita dor de cabeça e que vocês estão automatizando isso com o sistema, né? Sendo uma low-tech, basicamente vocês vão simplificar a vida de quem tem que se preocupar com isso. Obrigado pela apresentação, obrigado pela explicação, acho que ficou bem claro o benefício que vocês conseguem gerar.
Eu tenho certeza que, para a maior parte dos gestores, isso é um tema que não é, de forma alguma, fácil ou prático. É um tema que demanda e acaba consumindo muita energia, principalmente porque ela não é uma questão que talvez seja tão presente no dia a dia, mas que eu acho que para qualquer um que esteja preocupado, que esteja acompanhando as evoluções aí dessa pandemia, de uma potencial crise ao longo desse ano, com certeza tem aqui uma oportunidade para gerar algum tipo de proteção ou até de resultado no caixa da empresa, ou das empresas investidas, né? Eu queria então abrir a palavra aqui para as pessoas do nosso seminário, do nosso webinar, para saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta. A gente tem uma pergunta aqui no Q&A, da Joselita Ribeiro. Acho que ela começou a escrever uma pergunta e não terminou. Joselita, você gostaria de fazer uma pergunta? Não? A Joselita está online? Edgar, você consegue me ajudar aqui? Claro, vamos lá. Ela acabou de mandar uma outra mensagem, tá, no nosso Q&A, informando que durante a apresentação a dúvida dela foi esclarecida. E mandou um muito obrigado. Perfeitamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Lembrando a todos, tá, que se quiserem mandar alguma pergunta, o Q&A está em aberto, podem mandar que nós conseguimos visualizar e responder ao vivo. Não dá para abrir o microfone e só falar, Edgar? Não. Tá. Levantando a mão não rola? Posso habilitar a função de levantar a mão agora. Está habilitada. Bom, enquanto as pessoas estão pensando, eu tenho então vou fazer algumas perguntas aqui. Fernando, hoje nessa apresentação vocês focaram bastante nas questões previdenciárias, né? Vocês só mexem com as questões previdenciárias? Que outras oportunidades a Tax consegue ajudar em termos de tributos, contribuições, incentivos? Roberto, obrigado, boa pergunta. No caso da Tax Performance, nós trabalhamos também com tributos municipais, estaduais, federais, previdenciários, incentivos fiscais. Então, a parte previdenciária é um dos temas que nós trabalhamos, tá? Mas também trabalhamos, por exemplo, com PIS e COFINS, ICMS-ST, Lei do Bem, que é um incentivo fiscal que costuma trazer um retorno bastante significativo para as empresas, também é um tema que vale a pena abordar. Então, toda vez que nós conhecemos uma nova empresa e fazemos um diagnóstico, o nosso olhar é muito 360, ou seja, a gente procura identificar todas as principais oportunidades que eles poderiam analisar e, consequentemente, avançar para um diagnóstico. Tá? Então, eu acho que o nosso foco aqui é poder oferecer uma solução completa para essas empresas, para que elas não fiquem sempre, para cada tipo de projetos, fragmentando o tipo de empresa que pode ajudá-los, tá? Então, e mais um ponto importante também que o Dr. Cristiano comentou, os dois casos que ele mencionou agora na apresentação, uma que é uma empresa de comunicação e outra uma empresa de imobiliário, ambas as empresas eram auditadas por Big Four, ou seja, passavam por critérios extremamente relevantes de auditoria e controle, e mesmo assim, em ambos os casos, quando nós fizemos esse diagnóstico, foi possível encontrar valores extremamente significativos, tá? Então, eu digo isso que geralmente são oportunidades que acabam passando, isso faz parte, comentei para vocês que a legislação ela é complexa, e o nosso papel é justamente poder fazer esse diagnóstico e otimizar esse resultado. Chegou aqui uma pergunta, eu confesso que eu nem sei como endereçar aqui. Vou ler a pergunta, né? A questão dos 5,8% do Sistema S
com o teto de 5,8 sobre o teto de 20 salários mínimos. Como que está essa questão? Eu confesso que eu não conheço o assunto, não sei nem do que se trata. Como todos os temas tributários, previdenciários, a gente podia fazer um webinar só sobre essa tese que eles perguntaram, mas de forma bem resumida, é uma tese um pouco antiga, que os contribuintes levaram até o sistema judiciário, pleiteando que as contribuições devidas a terceiros fossem recolhidas observando o teto de 20 salários mínimos e não com a aplicação de 5,8% da forma com que é feita hoje. Recentemente, o STJ proferiu uma decisão favorável aos contribuintes, mas não foi em sede de recurso repetitivo, ou seja, não é válida para todos os contribuintes do território nacional, só para aquela empresa, né, que é parte no processo. E isso gerou uma reviravolta assim, no tema, né? Até então não haviam muitas decisões favoráveis sobre esse tema, e recentemente começaram a aparecer algumas a partir dessa decisão do STJ. Como ainda não é um tema pacífico e a Receita Federal não concorda com esse entendimento, as empresas que querem discutir isso, elas estão levando a demanda ao judiciário através de mandado de segurança, por exemplo. Então, esse é o caminho que dessa tese, hoje a gente não consegue fazer ela no âmbito administrativo, um cenário que, como os outros que a gente apresentou hoje, pode ser alterado, né? Quer fazer alguma complementação, doutor Cristiano? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente faz esse tipo de avaliação, mas é uma tese que não tem nenhuma sustentabilidade administrativa, né? Então é uma discussão puramente judicial. Então, enquanto o retorno demoraria mais e ainda teriam outros percalços, né? Porque também, além de tudo, ela não é uma tese estabelecida no judiciário. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Só lembrando que eu ativei a função para todos, ok? De levantar a mão, caso algum dos espectadores queiram se manifestar via voz. Só selecionar a opção de levantar a mão, que é o símbolo de uma mãozinha, que eu libero o áudio aqui. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu vou insistir nisso porque eu acho que essa talvez seja uma das questões que mais geraria dúvidas num cliente potencial de vocês. Realmente no risco, vocês não cobram nenhuma taxa, não tem nenhuma despesa que precisa ser antecipada, número 1. E número 2, tendo-se em vista, né, todas essas frentes que vocês podem atuar de incentivos a contribuições, impostos e taxas, em quanto tempo a empresa pode concretamente esperar algum tipo de resultado concreto em termos de crédito ou até efeito caixa? Certo, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro ponto, de fato, o nosso modelo ele é no sucesso. Por quê? Nós já tivemos o relato de algumas empresas que no passado contrataram algum diagnóstico de oportunidades e que eles eventualmente não conseguiram implementar, não tiveram benefício, né? Então, para a gente garantir que, de fato, tudo que nós identificarmos, isso vai se transformar em caixa, então, todos os projetos, desde previdenciários, indiretos, incentivos fiscais, todos os projetos que nós implementamos, o nosso modelo sempre é no sucesso, ou seja, nós só somos remunerados com uma parte da economia depois que o cliente tiver um impacto positivo no caixa deles, nunca antes, tá? Em relação a outra pergunta, isso é um ponto importante também, uma das vantagens em relação aos projetos previdenciários, que são as verbas e o RAT, é que esse é um projeto de rápida implementação, ou seja, uma vez que nós recebermos a documentação, que é basicamente a folha STFIP, para fazer esse diagnóstico, em até 3 semanas, a gente consegue voltar já com esse diagnóstico de oportunidades. Nós também compartilhamos a base legal, que são as 2 informações que a empresa precisa para consultar seus advogados, contadores, auditores, enfim, todo mundo que eles quiserem. E uma vez que eles decidirem seguir em frente, esse crédito pode ser usado já ou no próprio mês ou no mês seguinte, tá? Então, quando eu falei para vocês que, eventualmente, da folha de dezembro, que vai ser paga em janeiro, por exemplo, as empresas que eventualmente quiserem fazer um diagnóstico agora, esse é um resultado possível já para os próximos meses. Então, é um projeto rápido
E essa é uma das vantagens de se trabalhar com projetos já pacificados, ou seja, uma vez está pacificado e você identificar que você pagou algum valor a maior, o crédito ele já é imediato. Perfeito. Então, em 3 semanas dá para começar já a trabalhar e ter uma expectativa para o mês seguinte, né? Exatamente. O Rafael, ele fez uma outra pergunta, né? Que é a seguinte: sabendo que a correção do que foi pago a mais e base Selic, hoje com a Selic na casa de 2%, não sei se eu entendi a pergunta. Não, sim, eu acho que eu consigo responder. Tá, Obrigado por pela favor. pergunta, Rafael. Com licença até, Humberto. Mas sim, a questão é a seguinte: a questão da Selic, de fato, hoje ela tem um valor, só que a nossa recuperação, na verdade, a recuperação tributária, ela é a variação da Selic no tempo, né? Então, assim, a própria Receita Federal tem uma tabela da própria Selic a partir do período que você pagou a maior. Então, se a gente está falando de um período de 5 anos, a gente vai começar a contar lá de 2015, né? Hoje seria novembro de 2015. Na verdade, o pagamento seria só em dezembro. Então, assim, basicamente, a gente conseguiria salvar até a competência de outubro de 2015, se o pagamento foi feito extemporaneamente. Então, o que a gente acontece? A gente vai pegar a Selic daquele momento para cada competência. Então, a Selic vai variando, a gente vai aplicando a Selic variável de acordo com a tabela da própria Receita Federal, que é com base nos dados do Banco Central. Então, assim, por mais que a Selic hoje esteja num valor a menor, naquela época ele também, de fato, estava maior, então, assim, a gente vai receber esse valor com a Selic variável ao longo do tempo, não com a Selic do momento histórico que você está fazendo a recuperação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você traz a valor presente pela correção da taxa cada pagamento mês a mês. Exatamente. Perfeito. Eu tenho outra pergunta. Com relação aos benefícios, às vezes você tem certos benefícios que eles são condicionados à validação, à certificação de terceiros, por exemplo, a questão da inovação. Como é que vocês tratam esses temas quando um cliente eventualmente tem interesse em se aproveitar de legislação desse tipo? Roberto, o nosso objetivo é poder trazer a máxima segurança possível para os nossos clientes, tá? Então, para cada tipo de projeto, a gente consegue oferecer um tipo de segurança jurídica que eles fiquem confortáveis em usar esse crédito. Então, dá um exemplo, por exemplo, na inovação, a Lei do Bem que você comentou, né? Então, no caso específico da Lei do Bem, existe um órgão hoje chamado INT que ele nos permite obter um laudo técnico, que é um laudo técnico que dá segurança para as empresas utilizarem esse crédito no curto prazo, tá? O previdenciário, por exemplo, como são temas já bem explorados, como a doutora Leiva bem comentou, então, se for um tema já que tem um risco baixo e que a legislação atual ela já é bastante contundente em dizer que não existe esse risco, historicamente, todos os nossos clientes, que por sua vez também submetiam esses projetos aos seus auditores, contadores, advogados, eles sempre se mantiveram bastante seguros em usar esses créditos. Um outro ponto importante que a gente comenta aqui, na nossa experiência, é que qualquer recuperação que você faça, a Receita Federal, por exemplo, ela tem 5 anos, a partir de agora, para fazer qualquer tipo de ressalva, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de, enfim. Então, historicamente com a gente também, por focarmos em teses seguras, nós sempre tivemos êxito nesse sentido de, nos próximos 5 anos, não ter nenhum tipo de questionamento, tá? Então, uma razão de focar nas teses mais seguras é justamente com esse intuito de poder oferecer essa segurança jurídica para os nossos clientes. E um outro ponto importante também é qualquer cliente nosso que desejar qualquer opinião, uma segunda opinião sobre aquele tema, nós temos parcerias com vários escritórios terceiros, tá? Especialistas nas suas áreas. Então, a gente consegue não só passar um parecer da nossa equipe jurídica, mas um parecer desses nossos parceiros terceiros que vão reforçar essa tese, que vão reforçar essa interpretação para os nossos clientes de fato se sentirem confortáveis em seguir adiante. Fantástico. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão? Não? Respondidas, então, as perguntas. Muito obrigado, Fernando, doutora Lívia, doutor Cristiano, pela apresentação. Eu acho que, apesar de ser um tema super complexo, está começando a ficar um pouco mais claro para quem não é
necessariamente um especialista, um advogado, navegar esse tipo de situação. Eu, pessoalmente, acredito que esse deve ser sempre o norte de toda empresa startup, no caso de vocês, uma tech. Muitos se criticam os advogados por usar o juridiquês, que isso dificulta a vida do cliente, mas eu acho que tendo o resultado pragmático, né, basta acessá-los e vocês cuidam do resto, eu acho que isso é uma forma mais eficiente do que simplificar o discurso, que é realmente meter a mão na massa e resolver para o cliente, né? Então, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que para mim ficou bastante claro, espero que para a nossa audiência aqui também tenha sido bastante proveitosa, eles tenham conseguido ter uma visão prática do que a Tax pode fazer. Se vocês quiserem deixar o contato de vocês para quem se interessar poder acessá-los. Humberto, novamente, obrigado pela BVK, pela oportunidade, pelo espaço. O meu e-mail eu vou deixar aqui no chat também, mas o meu e-mail é fernando@taxp.com.br. Então, todo mundo que tiver qualquer tipo de dúvida, comentário, vai ser um prazer poder discutir esses pontos com todo mundo. E o nosso intuito, justamente, é trazer essas oportunidades para as companhias. Então, a gente sabe que foi um ano bastante difícil, bastante desafiador, e nós sabemos que qualquer ganho de caixa, qualquer resultado incremental que eles obtiverem a partir de agora, tem um papel bastante importante, tá? Então, nós somos um parceiro, estamos à disposição para poder ajudar, e qualquer dúvida, o comentário, a gente fica à disposição. Gente, então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Contamos com a presença de vocês nos nossos próximos webinars. Acompanhem a programação da BVCap e boa tarde para todo mundo. Obrigada, Humberto. Boa tarde. Muito obrigado, boa Tchau. tarde a todos. Tchau.